Se os contratos verbais têm validade, por que cargas d'água eu preciso contratar um advogado para elaborar um documento? Meu nome é Fernanda Moreira, sou advogada de empreendedores e esse é nosso canal exclusivo para falar sobre direito e negócios. Uma das perguntas mais frequentes aqui no meu escritório é com relação aos contratos verbais. Alguns clientes me questionam, Fernanda, mas se os contratos verbais têm validade, por que é então que eu preciso fazer um documento? Por que é então que eu não posso simplesmente conversar com a pessoa que eu estou contratando, combinar o serviço e então está feito, terá um negócio válido? Bom, é bem verdade que os contratos, alguns deles, não precisam realmente serem escritos, ter uma certa solenidade para que surtam seus efeitos legais. Não com relação a todos os contratos. Alguns contratos típicos, sim, previstos na legislação, exige-se que tenha realmente um documento de formalização. E alguns outros contratos não precisam de documento formalizando, basta apenas um acordo verbal. Legal, mas e aí? Por que então que não é recomendável, mesmo para os contratos que são verbais, serem feitos dessa maneira, sem um documento que sirva para tratar determinada relação? Bem, essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no escritório e o que eu vou dizer para vocês é o que eu costumo dizer para os meus clientes também. O primeiro ponto é que sim, alguns contratos não exigem solenidade e formalidade para que surta seus efeitos, de modo que é plenamente possível fazer um contrato verbal. No entanto, existe uma categoria de contratos, contrato típico, que normalmente a lei exige que sejam escritos, e aí com relação a esses contratos, não. Nós não podemos fazer de forma verbal ou simplesmente por uma troca de e-mails ou simplesmente por uma troca de WhatsApp. Agora, mas e com relação àqueles contratos em que a lei permite que sejam verbais? Bem, aí entra eu como sua advogada para dizer que não é recomendável que você faça um contrato e fique somente na informalidade, realizando e celebrando eles unicamente por meio verbal ou simplesmente por WhatsApp. Vou explicar. Normalmente, nós já temos problemas, conflitos entre pessoas quando nós temos um contrato. Agora imaginem vocês não tendo um contrato ou documento nenhum que comprove a existência daquela relação. Fazer prova dos termos negociados entre as partes em momento desconhecido é algo muito difícil. Normalmente você precisa de testemunha ou então você precisa de outros meios probatórios para, caso você tenha algum problema no futuro, exista ali um conjunto probatório que realmente possa solucionar um eventual conflito entre as partes. Mas Fernanda, eu conheço essa pessoa que eu estou fazendo negócio, é uma pessoa extremamente confiável, eu não vou ter conflito com essa pessoa. Bem, ainda assim é muito recomendável que se elabore sim um contrato. Um contrato não existe somente para cumprir um requisito legal ou mesmo para dar uma proteção jurídica. Algo que eu sempre comento com os meus clientes é que quando nós fazemos contratos bem feitos, a própria operação da empresa fica muito mais organizada. Porque quando nós temos um contrato onde as partes fazem a leitura do documento, elas entendem quais são suas atribuições, quais são suas obrigações, quais são os termos ajustados, tendo muito mais clareza do que elas precisam entregar naquela relação. É muito comum que quando a gente fale de negócios, contratação, pessoas, as partes em algum momento venham reclamar, puxa, ele não está entregando tão bem, ele não está performando tão bem, eu não estou gostando da entrega dessa pessoa, eu esperava que ele fizesse muito mais e não faz. Por que isso acontece? Eventualmente não houve um alinhamento de expectativa e quando houve, de certa maneira pode ter passado despercebido, a pessoa realmente não se atentou aos detalhes do que ela deveria entregar para a outra. Quando nós temos um contrato onde uma parte vai ter que ler e assinar, há um zelo maior por aquilo que ela está se obrigando, portanto, uma preocupação maior em realmente entender o que ela precisa fazer, o que deve ser realizado dentro daquela relação. A parte disso tudo, existem os detalhes ali, caso ocorra alguma inadimplência, caso ocorra algum problema de conflito,
Todos esses detalhes serão descritos no contrato e ele vai trazer solução para problemas futuros, porque é papel do advogado usar aqui o exercício da imaginação para conseguir vislumbrar hipóteses de conflitos. Acredite, acontece todo dia. Portanto, mesmo o contrato sendo verbal e não exigindo solenidade, eu, como advogada, te recomendo fazer. Se você gostou desse vídeo e tem outras dúvidas que gostaria de tirar aqui comigo, comenta aqui embaixo que eu faço um conteúdo exclusivo para você, dando uma resposta aqui no nosso canal para falar um pouquinho sobre direito aplicado ao mundo dos negócios.